Boa tarde, o meu grupo vai falar sobre o livro O Zorro, de Isabel Allende. Então, eu vou falar um pouco sobre ela, quem foi ela, um pouco sobre a sua biografia. Isabel Allende é uma escritora e jornalista chilena. Ela nasceu em Lima, no Peru, no dia 2 de agosto de 1942. Ela tem ascendência chilena, então ela mudou-se lá para o Chile ainda muito nova. Ela viveu lá sua infância e juventude, e por isso muitos a consideram chilena e não peruana. É filha de Tomás Allende, um diplomata chileno, e de Francisca Liona. Ela estudou jornalismo e, durante esse período, escreveu obras para o teatro e alguns contos infantis também. Em 1962, casou-se com Miguel Frias, com quem teve 2 filhos. Em 73, após o golpe militar lá no Chile, Isabel viu-se obrigada a mudar-se para a Venezuela, lá para Caracas, ela e sua família, onde ela iniciou sua produção literária. Sua primeira obra foi A Casa dos Espíritos. Ela foi baseada nas lembranças de sua infância e juventude, elas no velho casarão familiar, onde viviam suas avós e seus tios, rodeada de uma atmosfera liberal e intelectual, que despertou seu interesse pela literatura. A fantasia da escritora vai se desdobrando em meio aos principais acontecimentos políticos da história recente do Chile, como a sangrenta ditadura militar. A obra foi logo convertida em um best-seller em diversos países da América do Sul e da Europa. 2 anos depois da publicação de A Casa dos Espíritos, Allende publica De Amor e de Sombra. Essa obra recebeu vários elogios dos leitores e da crítica, o que veio a selar o êxito internacional da escritora. Em 1987, Isabel se divorciou de seu marido, e um ano após, ela veio a ter o seu segundo casamento, e ele é um americano, então ela foi morar lá nos Estados Unidos. E em 87, ela publicou Eva Luna, e em seguida, O Plano Infinito. Em 93, A Casa dos Espíritos foi adaptado para o cinema, que contou com a superprodução com vários atores renomados. Outra publicação de grande sucesso foi a obra Paula, que teve início quando sua filha morreu, depois de um longo período em que esteve em coma, vítima de uma grave doença neurológica. O luto e a depressão levou a escritora a escrever os fatos ocorridos durante a grave doença. Muitos críticos consideram esse a melhor obra da escritora. O contexto ao qual o Zorro se aplica é o do fim do século XVIII, na Califórnia espanhola, onde ainda haviam muitos conflitos entre os espanhóis e os índios, que na época, não tão muito diferente como hoje em dia, eram tratados como escória. Nosso herói foi nascido da junção de um espanhol e uma índia, e a história em si se desenvolve sobre um contexto político, o qual ele lutava contra os políticos corruptos. A história em si se desenvolve deixando extremamente claro quanto um personagem indígena era discriminado. Mas aí vocês podem pensar, Zorro era o queridinho de todos, era o herói da história. Como que isso pode funcionar? Muito simples. Ele foi conhecido por suas habilidades de esgrima. No entanto, se qualquer pessoa tivesse conhecimento que ele era metade índio, teria sido completamente impossível ele se tornar o herói, pois ele mesmo não sendo completamente índio, ainda não teria como aprender o básico de espada ou até mesmo o básico para a vida. Tais situações retratadas no livro deixam óbvia a intenção de retratar o ridículo preconceito com os índios. Nosso autor em específico foi sutil ao apresentar suas críticas aos políticos, a política desumana a qual os índios eram tratados e as infames ações das pessoas na época, por exemplo, o desrespeito e os maus tratos às mulheres, juntamente com a política machista daquela época. Diego de la Vega, o protagonista do romance, suas origens, assim como a origem do Zorro, são mostradas. O romance explica as personalidades duplas de Diego, bem como sua turbulenta vida amorosa. Bernardo era irmão de leite de Diego de la Vega, pois eram amamentados pela mesma mulher. Ele é o segundo protagonista do romance. Ele é filho de Ana, uma empregada doméstica nativa da Califórnia que trabalha na fazenda de La Vega. Depois de testemunhar o estupro e assassinato de sua mãe, ele age como um mudo. Ele e Diego ainda conversam por meio de linguagem de sinais e telepatia de gêmeos.
Os raros casos em que ele fala em voz alta são significativos no romance. Ele tem uma esposa chamada Luz de Noche e um filho. Lolita Pulido, a quem Diego mais tarde cortejará em A Maldição do Capistrano, aparece como uma jovem que se apaixonará pelo disfarçado Zorro sem perceber que ele é seu amigo de infância Diego. Ela é um interesse amoroso posterior de Zorro. Coruja Branca é a avó materna de Dom Diego de la Vega. Ela é um xamã e líder espiritual da tribo insurgente nativa da Califórnia. Como mentora espiritual de Diego, ela o conduz em busca pela visão através da qual ele descobre que a raposa, que em espanhol é Zorro, age como seu totem ou espírito guardião. Tupurnia, ou Regina de la Vega, também chamada de Filha do Lobo, é a mãe de Dom Diego de la Vega. Seu pai era Diego Salazar, um renegado espanhol. Ela foi criada por lobos brevemente durante sua infância e ela tinha entre outros nomes, incluindo Lobo Cinzento. O livro inicia com a missão de San Gabriel, onde o padre Mendonça, que ela liderava, partia em uma missão para conquistar terras na atual Califórnia. Era uma missão espanhola e tinha como na presença o capitão Alejandro de la Vega, que se tornaria o pai do protagonista do livro. Então, nessa missão houveram muitos conflitos com indígenas, liderados pelo chefe Lobo Cinzento, que terminou sendo derrotado por alguns indígenas mais pacifistas. E, bem, depois disso foi descoberto como uma mulher chamada Tupurnia. E depois disso, depois de muita enrolação, ela também virou amiguinha dos espanhóis e ajudou na conquista da região da Califórnia. E 3 anos depois, Tupurnia, renomeada como Regina, se tornou dama de companhia da esposa do governador da Califórnia, para apaziguar as relações com os indígenas. E nisso ela tem um reencontro com Alejandro, que eles acabam tendo um romance, se casando, e nesse meio tempo o governador, cujo qual sua esposa tinha como dama de companhia Regina, abdica ao seu posto e dá a posse de algumas terras para Alejandro. E nesse meio tempo, e durante isso, Regina tem um filho chamado Diego, cujo qual seu parto demorou mais de 50 horas, tanto que com todo o estresse que ela passou, ela acabou por não ter leite. E uma amiga sua, também de origem indígena, Ana, acabou por amamentar Diego, porque ela também havia tido um filho chamado Bernardo, e Diego e Bernardo acabaram por se tornar irmãos de leite, praticamente gêmeos de mães separadas. Eles tinham uma conexão muito forte. Mas então, num certo dia, houve uma invasão de piratas lá nas terras onde Alejandro tinha posse. E com isso, a mãe de Bernardo acabou por morrer após ser violentada. E ele conseguiu escutar tudo, o que deixou ele com uma grande revolta, fazendo com que ele ficasse praticamente mudo pelo resto de sua vida. Então, depois de muito treinamento, eles treinavam, por exemplo, o Diego treinava com seu pai e Bernardo com os indígenas da tribo de Regina. E depois de muito tempo eles tinham que fazer como eles eram descendentes de indígena, claro, um teste para maturidade. E nesse teste consistia em você achar o seu guia espiritual. E no caso de Bernardo, era um cavalo em forma de tornado / um potro órfão. E Diego era uma raposa, que dá nome à obra, pois raposa em espanhol se chama Zorro. E com isso, Diego
tem toda aquela questão, ele é aprendiz de esgrima e seu pai decide que ele deve se tornar, não se tornar, ele deveria ter uma educação mais formal. E o convence dizendo que ele também terá aulas de esgrima com um grande mestre espanhol, tentando levá-lo para Barcelona. Um adendo: desde sempre, o pai de Diego, Alejandro de la Vega, ele sempre teve muita admiração pela escola e tudo mais. Tanto que a primeira escola fundada no livro, assim, na província da Califórnia, tinha sido do pai de Diego. Tinha inventado de criar essa escola. Que depois de muito tempo, quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos, porque o padre Mendonça já não podia ensinar mais nada a ele. E ele sempre teve uma admiração muito grande por isso e sempre quis que ele fosse para Europa estudar, mas estava com o pé atrás por causa justamente das confusões que estavam tendo lá com o Napoleão e tudo mais. Nessa época, eu já estava um pouquinho menor, um amigo dele conseguiu convencer ele a deixar ir para lá. E esse Manuel Scarlatti, uma certa vez tinha chegado no livro dele e Diego ficou impressionado. Tanto que foi justamente só por causa disso e por ter permitido que Bernardo fosse, que ele acabou indo parar lá na Espanha. Bem, começando a parte 2 do livro, Diego e Bernardo viajam para a Espanha, pela primeira vez para a cidade de Panamá, onde eles aprendem a ser marinheiros, mágicos, acrobatas, balançando através do cordome do navio. Ao sair da cidade de Panamá, Diego encontra um capitão do mar, Santiago de León, que abre os olhos para novas maneiras de pensar e questionar suas opiniões sobre religião, patriotismo e justiça. Diego espia um medalhão de ouro que o capitão usa em torno de seu pescoço, mas está relutante em conhecer a Diego, o verdadeiro significado do medalhão. Ao chegar em Barcelona, Diego e Bernardo vão viver com Dom Tomás de Romeu. Ele é um simpatizante francês que tem 2 filhas, a Bela Juliana e a Isabel Moleca. Diego é imediatamente atingido por Juliana e decide persegui-la romanticamente. Ele também começa a estudar esgrima com o maestro Manuel Escalante, principal adversário de Diego, pelo afeto de Juliana, é Rafael Moncada, o sobrinho de Dona Eulália. Moncada utiliza artifícios para ganhar o favor de Juliana, que Diego e Bernardo vão investigar. A rivalidade aumenta sobre o abuso de Monaca, que Diego leva à exceção e emite um desafio de duelo. Então, Moncada e Diego providenciam para que um duelo com pistolas aconteça. Monaca é permitido a dar o primeiro tiro, que atinge drasticamente Diego no braço. Então, Diego dispara no chão como uma bola, o que assusta Moncada, tanto que ele vomita em si mesmo. Diego está satisfeito com o resultado de ter humilhado Moncada, mesmo que isso tenha lhe custado uma leve dor. Bernardo e Diego arrumam amizade com um grupo de ciganos em Barcelona, e Diego começa a ter um caso com uma mulher chamada Amália. Ambos os meninos também executam um número de circo com os ciganos, onde Diego começa a montar uma fantasia para disfarçar-se das pessoas da alta sociedade e do atendimento. Depois de uma das aulas de esgrima de Diego com Escalante, ele descobre o segredo de La Justicia, uma organização secreta dedicada à justiça. Os membros de La Justicia são identificados pelos medalhões de ouro que carregam em seus pescoços. Diego reconhece o medalhão de Escalante, sendo a mesma que o de León. Escalante convida Diego para se juntar à La Justicia, e eles começam a treinar para o seu teste de iniciação, onde Diego é testado fisicamente em uma luta contra os membros de La Justicia.
Diego então passa no teste e se junta ao novo grupo, e leva o nome de Zorro, que significa raposa. Então, Diego descobre que Amália foi presa e está sendo mantida em cativeiro. Ele aproveita a oportunidade, se veste de Zorro, foge para o palácio para convencer Le Xavier Duchamp, emissário de Napoleão para a Espanha, para libertar os reféns que ele fez sobre a ameaça de vida de sua filha. E assim termina o capítulo 2. Vale fazer um adendo que quando Diego começou a montar essa fantasia de Zorro foi justamente porque certa vez tanto Juliano quanto Isabel e Núria era a governanta da família, elas decidiram ir no circo dos ciganos. E se descobrissem que Diego e Bernardo estavam lá, eles iam ser mandados imediatamente de volta para Califórnia. Aí, por causa disso, eles, para contornar isso aí, criaram essa fantasia e até abandonaram os de truques de mágica porque poderia meio que entregar que eram eles. Bem, agora adentrando na parte 3, Moncada e Diego continuam sua busca por Juliana, com nenhum ganhando terreno. Uma noite, Juliana e Isabel são atacadas na rua quando Moncada aparece para defendê-las, para que elas possam escapar. Todo mundo está aliviado e grato com essa ação de Isabel, que reconhece os atacantes como sendo empregados por Moncada. Diego confirma isso quando ele visita os ciganos. Em um esforço para expor Moncada, Diego convence Amália para revelar o esquema de Moncada para Juliana. Algum tempo depois, Diego adverte os ciganos que eles estão em perigo de prisão e precisam fugir rapidamente da cidade. Os políticos, mudanças na paisagem como Napoleão é exilado e Duchamp deixa a Europa, a Espanha. Prisões são feitas, incluindo Maestro Escalante, que é realizada em um quartel local. Diego convence La Justicia para ensinar um resgate. Zorro e os outros membros de La Justicia entram nos quartéis e resgatam Escalante. Então seus membros se dissolvem. Dom de Romeu também é preso como um simpatizante francês e é realizada no mais seguro de La Cudélia. Juliana vai para Moncada e pede para ele usar sua influência para libertar seu pai. Então Moncada concorda, mas com a condição que ela deve se casar com ele. Assustada e em desespero, Juliana concorda. Vários dias depois, Moncada retorna e informa Juliana que ele era capaz de garantir um comunicado. Isabel e a abordagem de Diego para pedir-lhe para intervir nessa situação. Ele recusa, mas se oferece para comprar uma propriedade de Romeu, antes de serem apreendidos para permitir que as meninas uma oportunidade de deixar o país. Eulália prepara para uma visita ao seu pai. Juliana concorda com os termos. As meninas vão visitar seu pai, e assina os papéis e vem com paz para sua execução iminente. Ele também revela que Moncada foi quem denunciou o responsável por sua prisão. Após a execução, Moncada visita Juliana, que concorda em encontrá-lo. Moncada oferece proteção para Juliana na esperança que ela vá se casar com ele ou tornar-se no mínimo sua amante. Ela exige que ele forneça uma compensação pela perda de seu pai. Ele ataca Juliana, mas Diego e Isabel intervêm, subjugando Moncada. As meninas e Diego decidem deixar a cidade para ir às Américas. Elas compram joias com o dinheiro dado por Eulália e costuram elas em suas roupas para a custódia durante sua viagem de volta para a Califórnia. Chegando no capítulo 4, Diego e as meninas decidem viajar a pé, vestidos como peregrinos religiosos. Eles pretendem sair de um porto atlântico, onde não serão reconhecidos. Durante suas viagens, eles dependem da bondade de pessoas
locais para fornecer alimento e posteriormente abrigo. A viagem demora muitos meses. Depois de vários meses, Diego se encontra com o mesmo grupo de ciganos que tinham se tornado amigos antes. Diego, que tinha visto a caminhada como uma oportunidade para se tornar mais íntimo de Juliana, é desencorajado por essas restrições, porque os ciganos queriam abrigar eles, mas só que com a condição que as meninas ficassem separadas dos meninos. Ele chega a um porto, onde Diego conheceu seus companheiros de idade, e ele é introduzido ao capitão de Leon, que concorda em levá-los a bordo. Quando o navio chega a Cuba, ele é atacado por um grupo de piratas, liderado por Jean Latifiette. Diego e as meninas são feitos de reféns. Latifiette leva-os para sua casa, em Louisiana, onde aguardam o resgate de Alejandro de la Vega chegar. Durante esse tempo, Juliana torna-se apaixonada por Latifiette, até que ela descobre que ele é casado com uma mulher crioula chamada Catherine, a quem ela nunca viu. Diego começa o jogo em Nova Orleans, em uma tentativa de ganhar dinheiro suficiente para comprar sua liberdade. As meninas usam as joias e pedras preciosas para comprar a liberdade de escravos que Lafitte está vendendo em um leilão. Lafitte diz a ela que as joias são mais do que o suficiente para os escravos e que ele concede a liberdade. Ele torna as joias de volta para ela em uma indicação de seu amor por ela. A mãe de Catherine vê isso para levá-la até Catherine, que é revelado que morreu 5 semanas antes, sem o conhecimento de Lafitte. A mãe de Catherine diz Juliana que Catherine tinha escondido Juliana para se casar com Lafitte e cria uma criança de Catherine, o Pierre. Juliana concorda em se casar com Lafitte e Diego e Isabel são liberados. Vemos aqui nesse capítulo um caso claro de síndrome de Estocolmo, né? Mas, continuando, Diego ele retorna para a Califórnia com Isabela e com seu acompanhante para poder encontrar seu pai na prisão e suas terras foram confiscadas pelo Moncada. Então, o Zorro ele decide voltar, né? Estava em tempo. Diego propõe para Bernardo que deveria ter 2 homens mascarados, deveria ter 2 Zorros, para fazer mais do que confundir o inimigo, mas para confundir o inimigo, criando uma mítica raposa. Diego ele consegue libertar seu pai da prisão, o velho e frágil Dom de la Vega, que vai agora para os cuidados da Coruja Branca e sua esposa Regina, lá na aldeia indígena. Diego depois ele é capturado, preso e libertado pelas 2 figuras de Zorro. Zorro confronta Moncada e o obriga a assinar a confissão de suas culpas e traições, obrigando ela a retornar à Espanha, que possui o documento no caso de ele se tornar um incômodo. Na parte 6, Diego ele consegue limpar o nome do seu pai, que teve acusações retiradas pelo governador, e eventualmente se torna Dom Diego de la Vega, um jovem rico que à noite faz passeios em busca pela justiça, tipo um Batman. Só que com 2 companheiros, 2 Robins, né? Que é a Isabel e o Bernardo. La idea de poseer la tierra les resultaba tan inverosímil como la de repartirse el mar.